Bom, o presidente da República me incumbiu de fazer um comunicado aqui, de que hoje ele está encaminhando ao Senado Federal, o presidente Pacheco, e para o senador Vanderlan, presidente da CAI, o indicado dele para a presidência do Banco Central, que vem a ser o Gabriel Galípolo, que hoje ocupa a diretoria de política monetária do banco, e comunicar também que a partir de agora nós vamos começar a trabalhar os 3 nomes que vão compor a diretoria até o final do ano, o que vai ser feito ato contínuo do encaminhamento do nome do Gabriel para o Senado Federal, e oportunamente nós devemos, depois de entrevistar e tomar a decisão junto ao presidente da República, de indicar os 3 diretores que vão compor a nova diretoria. Então, esse é o comunicado, essa informação que nós queríamos passar, e obviamente que isso não é uma entrevista, é justamente só uma informação para que vocês possam noticiar, tá bem? Gabriel? Olha, a sabatina é uma atribuição do Senado Federal. O presidente Lula chegou a discutir com o presidente Pacheco qual seria a melhor oportunidade, mas isso cabe ao Senado marcar e decidir, mas eu quero crer que está sintonizado os presidentes Pacheco e Lula em relação à importância, né, dessa indicação. Então vamos aguardar o pronunciamento do presidente Pacheco. Tentei falar com ele agora há pouco, não consegui falar com ele, mas saindo daqui eu vou voltar a ligar para nós conversarmos sobre isso. Mas o presidente Lula já vinha conversando com o presidente Pacheco a respeito disso, e nós vamos respeitar a institucionalidade da casa. A casa tem o seu ritmo, tem os seus afazeres, e vai saber julgar o melhor momento de fazer essa batida. Tá bem? Gabriel? Fica aqui do meu lado também. Eu vou ser breve, falar rapidamente, até em respeito à institucionalidade que o Fernando falou aqui, o ministro Fernando falou. A indicação ainda depende da aprovação do Senado, então, por respeito, eu vou ser breve, mas dizer que é na mesma magnitude uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa indicado à presidência do Banco Central do Brasil pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma honra enorme, uma grande responsabilidade, e eu estou muito contente. Agradeço a vocês e não vou responder nenhuma pergunta em respeito ao processo e à institucionalidade. Obrigado, gente. Obrigado, gente. As pessoas ficam desconfiadas pelo seguinte, porque ele votou já nas últimas sessões do Copom, ele votou com o Roberto Campos Neto, congelando a taxa de juros. Em maio, ele havia votado contra. Ele e os outros 3 indicados pelo Lula. São 9 diretores, 4 votaram, que são os indicados pelo Lula, 4 votaram. Naquela ocasião, o Banco Central tinha reduzido o ritmo de queda dos juros. Vinha reduzindo a 0,5% ao mês, e ali reduziu 0,25%. E o que aconteceu logo depois disso? Houve uma elevação do dólar. Isso é ruim para o governo Lula. Houve uma desvalorização do real. Por quê? Porque o Roberto Campos Neto, ele passou ao mercado a impressão de que o Galípolo da presidência poderia ser ele o próximo presidente. Todo mundo já sabia que ele era cotado para isso. Poderia significar um descontrole das contas, o descontrole da atuação da política monetária, nem das contas, da política monetária do Banco Central. E ao fazer isso, aumentou. Então, o que eu entendo que o Galípolo, a partir daí, ele e os outros diretores indicados pelo Lula, passaram a votar com o Roberto Campos Neto, porque era inútil votar contra. Só servia para gerar a desconfiança. Você estava dando combustível para o Roberto Campos Neto. Então, eu entendo que, naquela ocasião, o que ele fez foi algo tático. Olha, não adianta eu romper. Não adianta passar esse mercado que a gente vai fazer tudo diferente do que o Roberto Campos Neto está fazendo. Aí, eu estou dizendo que grande parte da nossa audiência vai dizer, mas é isso que eu quero, que ele faça tudo o contrário do Roberto Campos Neto. Pois é, o problema é que, quando tiver que fazer isso, você tem que fazer isso e imediatamente os resultados aparecerão. E os resultados, na opinião, positivos para a economia. Hoje é inútil. Então, o Galípolo, ele é uma pessoa que é da escola do Luiz Gonzaga Beloso. Todo mundo sabe que o Luiz Gonzaga Beloso, ele foi dos economistas que implantaram o Plano Cruzado lá atrás, que foi aquele Plano Cruzado que a Maria da Conceição Tavares chorou, dizendo que era uma revolução, de fato era muito importante.
E depois, o Sarney, na época da eleição, não fez as correções necessárias, aí o Plano Cruzado naufragou. Mas isso não era responsabilidade do Belusso, isso era, na verdade, foi porque o Sarney não fez as correções que deveria fazer, porque queria eleger os governadores do PMDB. Aí quase vários estados, o governador do PMDB se elegeram naquela ocasião, que era 1986. Mas, enfim, não há dúvida de que o Luiz Gonzaga Veloso é um excelente economista, tem uma cabeça muito boa e dentro desse conceito de nacional desenvolvimentismo que é tão importante para o Brasil, que faz o Brasil crescer, o Galípolo, ele é dessa mesma escola. E ele foi, na verdade, o Banco Fator, né? Ele foi diretor do Banco Fator, então uma pessoa que tem essa experiência prática, né? Prática de operação, né? do banco, e é um nome que realmente não vai causar, isso é importante, não vai causar ruídos, e o Haddad, ao apresentar o Galípolo, falou da confiança que tem do Galípolo. O Haddad já queria que essa indicação fosse feita, né? Nós até falamos aqui que seria o Galípolo e seria provavelmente anunciado na semana passada, e esse era o desejo do Fernando Haddad. Não foi na semana passada, está sendo agora, e aí o Haddad está com todo cuidado, dizer que o Senado vai fazer no tempo dele, essa patina, etc. Claro, o Senado vai fazer no tempo dele. Penso que não haverá dificuldade nenhuma de aprovação, e vou dizer, quem acha que ele vai dar continuidade a essa atuação que eu diria, mantendo essa taxa de juros nesse nível elevado, vai se enganar, vai enganar. Claro que ele não vai fazer nenhuma loucura. O próprio Lula já disse que ele trabalhava na época com o Meirelles, quando o Banco Central precisava aumentar um pouco os juros, aumentava. E aí ele criava outro mecanismo, o governo criava pelo BNDES, que era, na verdade, baixar a taxa de juros de longo prazo, JLP, que para financiar a produção, para a economia continuar crescendo. Assim era feito. Então, eu acho que era uma escolha que já era previsível, né? Embora, pessoalmente, eu entendo que tem uma visão de experiência, eu até disse, mas era pessoal, mas lá atrás, eu disse que eu entendia que um bom presidente do Banco Central seria o André Lara Rezende, né? Mas o André Lara Rezende, que também nem quer, não tem atuação, nem trabalhou para isso, pelo menos não tem notícia de que tenha trabalhado. E o Galípolo, eu acho que vai fazer, minha visão, pela escola que ele tem, pelo onde ele transita, você percebe qual é o grupo dele, eu tenho certeza de que vai fazer uma presidência no Banco Central alinhada a esse projeto de crescimento do Brasil e não do sistema financeiro, né? Não do rentismo. Isso vai ser muito importante, porque tem coisas ocorrendo aí que são preocupantes. O mais preocupante é a tal PEC 65, que vai ser retomada a votação, e agora, é claro que é preciso ter uma resistência política, inclusive vai ter manifestações de rua nesse sentido, para que essa PEC 65 não seja aprovada, porque, na minha visão, essa PEC 65, ela atende interesses dos setores, e nem todos os bancos também não atendem esses interesses, mas de alguns setores ligados ao Campos Neto, e é contrária, na minha visão, ao Brasil, e vai dar essa autonomia, mais autonomia para o Banco Central, que é uma forma de tentar fazer com que o Lula continue com as mãos amarradas.